Família Eletrônica Fácil, uma das perguntas que eu mais recebo, sem dúvida alguma, é a seguinte: professor, eu olho para uma placa eletrônica e se eu tenho lá uma suspeita de um curto-circuito, um mau funcionamento, e eu testo ele com um multímetro, eu vou energizar, por exemplo, a placa com a minha fonte de alimentação ajustável, eu tenho muita dificuldade de saber como que eu posso ajustar a tensão dela, a corrente dela, e também analisar como a tensão da fonte pode variar em função de um curto na placa. Por que a tensão da fonte uma hora zera, ativando ali uma proteção, uma hora ela passa a ser 3 volts, outra hora se era, alimentei com 12, mas ela cai para 5? O que faz a tensão da fonte variar tanto assim se eu tenho um curto-circuito na minha placa eletrônica, afinal de contas? Professor, eu tenho muita e extrema dificuldade de conseguir enxergar onde podem estar os defeitos nas placas eletrônicas e com as medições com o multímetro e outros equipamentos eu consegui definitivamente encontrar o defeito da placa. Já aconteceu de você ter essa dúvida, gente? Você passa por essa dificuldade? Você sente essa dor também diariamente aí no fantástico mundo da eletroergonomia, que você vai fazer manutenção em placas eletrônicas? Se isso acontece com você, se você tem essas dúvidas também, deixa a hashtag minha dúvida também aqui no campo de comentários. E olha só, fica até o final desse vídeo, dessa Masterclass, que eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica e muito mais do que isso, o seu grande amigo, o seu grande parceiro, que vai lutar pela melhor educação na área de eletrônica do Brasil e do mundo, vou mostrar para vocês o passo a passo usando os equipamentos da Rigol Technologies, fonte, carga eletrônica, multímetro e muito mais, a como você executar uma manutenção passo a passo, de forma sequenciada e que com muito conhecimento, expertise e tendo 100% da noção e domínio do que você está fazendo, tudo vai ficar muito mais fácil, incrível, show de bola e espetacular. Então, se você quer ser um faixa preta na área de manutenção eletrônica, fica até o final que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, se inscreve no canal, arrepia o dedo no like, crava o dedo no like. E olha só, se você ainda não está participando da Semana do Técnico Rigol, gente, uma semana repleta de masterclasses maravilhosas sobre manutenção de placas eletrônicas usando os equipamentos faixa preta da Rigol Technology. Se inscreva gratuitamente, é só clicar no link aqui da descrição do vídeo. Vai lá, entra no nosso grupo VIP do evento, que a gente chamou de Copa Eletrônica Fácil, e também participando das aulas você pode fazer as atividades de cada uma das aulas. Nós vamos mandar os links para vocês lá nos grupos VIP, que você entra lá e participa gratuitamente também, e ainda pode concorrer a um sorteio de um osciloscópio da Rigol, matrículas no curso de Eletrônica Fácil, camisetas do Eletrônica Fácil e muito mais. Tá bom? Então não dá para ficar de fora, né? Clica no link aí da descrição do vídeo e vamos para cima. E só para fechar, lembra que a Rigol Technologies está com uma ultra mega promoção em todos os seus equipamentos, pessoal, nesse mês de novembro, mais exatamente do dia 4 ao dia 13. Dia 4 ao dia 13, os equipamentos em todos os distribuidores vão estar com desconto top. E se você usar o cupom EFÁCIL5, você vai ganhar 5% sobre o desconto que já estará lá nos distribuidores, tá bom? Então, clicando no link da descrição, você pode, se você quer comprar o seu Rigol, fonte de bancada, osciloscópio, multímetro, qualquer equipamento, você vai ganhar desconto em cima de descontos, é simplesmente show de bola. Mas não esquece do cupom EFÁCIL5 para você economizar ainda mais, fechou? Agora vamos que vamos pra cima. Meus queridos, eu sei que vocês estão ansiosos para descobrir quais os componentes dessa placa eletrônica estão em curto, perfeito? E nós vamos usar spray congelante para que a gente possa passar sobre os componentes que a gente está suspeitando. Vamos alimentar a placa para ver então se vai gerar aquela manchinha salvadora que mostra pra gente quais componentes que já podem estar em curto e podem estar em mau funcionamento. Perfeito? Porém, antes de tudo isso, é muito importante que nós possamos juntos entender o porquê, né? Por que a tensão das fontes de alimentação
acabam tendendo a zero, a tensão acaba arriando quando é aplicada na saída da nossa fonte um curto-circuito. Quando é aplicado na saída da fonte um curto-circuito. Uma baixa resistência, uma resistência tendendo a 0 ohms. E é muito importante você entender qual é a diferença de você ter uma tensão próxima a zero na sua fonte quando é detectado um curto. Por que a tensão aqui às vezes não chega a zero, fica em 1 volt, meio volt ou até 4 volts? O que isso indica? Por que isso acontece? Tá bom, gente? Então, eu, professor Rodolfo, vou mostrar para vocês usando a fonte de alimentação DP831A da Rigol Technologies e a carga eletrônica da Rigol, a carga eletrônica DL3021. Vou mostrar para vocês algumas simulações do que pode acontecer na placa eletrônica, nas placas que vocês forem testar, e qual é a reação da fonte de alimentação a partir da variação da carga eletrônica. Ou seja, a carga eletrônica vai simular o que está acontecendo nessa placa e automaticamente, a partir da variação de carga, nós vamos ver o que vai acontecer com a tensão e com a corrente de saída da nossa fonte de alimentação. E isso vai nortear todos os seus testes e validações daqui para frente. Você, quando olhar para a sua fonte, você vai começar a entender, então zerou a tensão por causa disso. A tensão não chegou a zero por causa disso. Então vem comigo que a gente passa de ano juntos, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, tá? Então olha só, primeiramente, qual é a tensão que nós vamos alimentar para fazer o teste aqui na nossa central de automação de portões? Conforme a gente já falou na Masterclass 1 e 2, perfeito? Nós vamos trabalhar com 12 volts para fazer a validação aqui do secundário e localizar os componentes em curto. Perfeito? Bom, então nós vamos usar a fonte de alimentação número 2 aqui da Rigol Technologies. Então vou apertar aqui o número 2, ó. Vou selecionar a tensão de 12, então 1, 2, 12 volts, ó. Perfeito? E aí, como que eu sei a corrente elétrica que nós vamos ajustar aqui na fonte? Ela tem um fornecimento de até 2 amperes, porém a corrente básica de consumo para que todo o secundário funcione, como nós já estudamos, é de aproximadamente 100 mA. Então a corrente máxima que nós vamos operar aqui é de 100 mA. Perfeito? Tranquilo? Estudando um pouquinho do circuito você consegue descobrir qual é a somatória das correntes e qual é o valor que você vai ajustar então de corrente de saída da sua fonte de alimentação ajustável. Então, no nosso caso, como a placa vai consumir no máximo 100, nós vamos configurar a corrente para 100 mA. Então vou apertar aqui o botão de Current, ó, e vamos selecionar aqui 100, 100 mA. Então setamos a fonte para 12 volts 0.1. Legal? E aí ela só vai ativar quando eu apertar o botão ON. Antes disso, é muito importante você entender o seguinte, certo? O 100 mA, a partir de todos os testes que a gente realizou na placa, ele só vai ser apresentado no consumo lá da placa quando as bobinas dos relés estiverem ativados, quando tiver um consumo tendendo ao máximo. Então não necessariamente vai estar sempre 100 mA de corrente circulando na saída da fonte. Vai estar ali 50, 30, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Então caso número 1, gente, vamos pensar o seguinte. Se a nossa saída de tensão vai ser em 12 volts e a corrente elétrica máxima será de 100 mA, qual seria a resistência equivalente que o nosso circuito teria que ter para ter esse consumo de corrente em 12 volts? Bom, para calcular a resistência, basta você fazer a tensão dividido pela corrente de consumo. Então 12 volts dividido por 100 mA, que é 12 volts dividido por 0,1, dá uma resistência de aproximadamente 120 ohms. Ou seja, é como se na nossa placa eletrônica da central de portão existisse uma resistência, um REC, uma resistência equivalente de toda essa parte secundária aqui de aproximadamente 120 ohms. Perfeito? Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a carga eletrônica aqui da Rigol para colocar esses 120 ohms para vocês verem o que vai acontecer. Tá bom? Bom, vou selecionar aqui o modo CR da nossa carga eletrônica DL3021 da Rigol. O que é o CR, gente? É o modo de resistência constante, onde eu vou selecionando o valor de resistência que eu desejo para que a carga eletrônica ofereça essa resistência nesse valor para a nossa fonte de alimentação.
tá bom? Então eu apertei aqui, ó, o CR, e aqui eu vou trabalhar num range, ó, range de resistência. Você tem o range de 0 a 15 ohms e de 0 a 15K. Nós vamos ter que trabalhar até o 15K mesmo. Tá bom? Então vou apertar aqui, ok. Muito bem. E a resistência que nós vamos trabalhar, vou apertar aqui, ó, vou digitar 120 ohms. Muito bem. Perfeito? Nesse momento eu vou ligar a carga eletrônica. Olha só. Liguei a carga eletrônica, gente. Automaticamente ela irá funcionar quando eu ligar também a nossa fonte de alimentação. Então, ó, vou ligar a nossa fonte de alimentação. On. Muito bem. Gente, nesse momento, o que nós temos aqui, ó? Cerca de 11 volts e meio. 11 volts e meio, um consumo já de 100 mA. Perfeito? E aí, olha só que interessante, ó, a nossa carga eletrônica está com 118 ohms, ó. 118, 117 ohms, um consumo de quase 100 mA também. Ou seja, nesse caso, como a gente dimensionou a resistência para circular os 100 mA, nós já fizemos com que a nossa fonte entrasse no seu modo máximo de fornecimento de corrente, tá bom? E já perceba que a tensão deu uma pequena caidinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir um pouquinho da resistência para diminuir um pouquinho a corrente e ver o que acontece. Tudo isso na prática aqui com vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. Então, nesse momento, eu vou apertar aqui no botão Res. Vou apertar a setinha aqui, ó. Setinha, setinha, setinha. E vou diminuir de 120 para 119, 118, 115. Diminuiu a resistência. O que vai acontecer, gente? A gente tenderia a consumir mais corrente. Como eu estou consumindo mais corrente do que a fonte foi parametrizada para fornecer, o que acontece? Ó, ela mantém a corrente e arria a tensão. Então, quando a gente consome mais corrente do que a fonte foi parametrizada para fornecer, para ela manter a corrente constante, ela se protege, ela tende a arriar a tensão, a diminuir a tensão, para que possa manter a corrente fixa que você selecionou aqui. Tá bom? Então, ó, anota isso aqui para mim no campo de comentários. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente elétrica, pela nossa querida lei de Ohm. Como essa corrente elétrica tendeu a fazer com que a fonte se sobrecarregasse, porque você colocou uma parametrização de 0,1, para ela manter o 0,1, se abaixou a resistência, ela tem que abaixar também a tensão. Ela arria a tensão para proteger o sistema, tá bom? Então vamos voltar aqui na carga eletrônica e vamos subir a resistência para diminuir a corrente, ó. Ao invés de 120, vamos colocar 130 ohms aqui, ó. Ó. 130 ohms. Então tá marcando aqui uma resistência constante de aproximadamente 130, ó. Perfeito? Veja, como a resistência subiu, a corrente desceu. Descendo a corrente, ó a corrente que está sendo consumida lá na nossa fonte, ó. 0,094, ou seja, 94, 95 miliampere de corrente. Então o que a gente aprende agora? Que ao consumirmos menos corrente do que a fonte foi configurada para fornecer, se a corrente está abaixo do máximo, corrente abaixo do máximo mantém a tensão plena, ou seja, a tensão continuando o seu valor nominal, e a corrente tende a ser fornecida de forma show de bola até 100 mA. Tá bom? Então, olha só mais um aprendizado importante. Quando o consumo de corrente está abaixo do máximo, a tensão sempre tenderá ao valor nominal. Tá bom? Então, gente, olha só que importante você aprender isso. Se você vai alimentar uma placa, você configurou a tensão para um valor, e a hora que você aperta o botão ON, a tensão cai, quer dizer que você já automaticamente tem que suspeitar de uma sobrecarga na sua placa eletrônica, algum defeito pode estar acontecendo, que está fazendo o consumo de corrente tender a subir muito e por isso a sua fonte de alimentação pode estar arriando, atenuando, diminuindo a sua tensão de saída por uma proteção interna da própria fonte. Tá bom? Então ligue o alerta se você ligou a fonte
e a tensão está muito abaixo daquilo que você planejou. Perfeito, gente? Tranquilo? Vamos supor que a somatória das correntes nesse defeito que está sendo apresentado fosse gerar um consumo de 240 mA. 240 mA. O que vai acontecer, gente, se a gente tiver um consumo de 240 mA? 240 mA é praticamente o que, gente? O dobro e mais um pouco em relação ao que a fonte poderia fornecer, que foi limitado ao 100, que é o valor nominal. Pela lei de Ohm, pessoal, o que vai acontecer? Qual seria a resistência da placa eletrônica para circular o 240 mA? Num possível problema que está na placa eletrônica. R é V dividido por I. Se o V é 12 e o nosso querido I, a corrente elétrica, é de 240 mA, 12 dividido por 240 mA dá 50 ohms. Então vamos aqui na carga eletrônica, ó. Aqui na carga eletrônica. Vou apertar o botão on/off para desligá-la. Venho aqui na resistência e vou colocar 50 ohms. Perfeito, gente? Que é uma resistência que teria na placa eletrônica dela apresentando já do problema. Nessa simulação que a gente está fazendo para gerar muito aprendizado para vocês. Tá bom? Beleza? Vamos ligar agora a nossa carga eletrônica para ver o que vai acontecer. Olha só que interessante, gente. Os 50 ohms é uma resistência de problema na placa eletrônica que está simulando. Teria que circular quanto de corrente na placa? 240 mA, correto? Perfeito? Porém, a nossa fonte de alimentação da Rigol Technologies foi selecionada a fornecer no máximo 100. Então, como o circuito tende a consumir muito mais do que 100, ela entra no modo de proteção e o que aconteceu com a tensão? A RIA de 12 volts, ela atenua a tensão de 12 para 4.8, quase 4.9 volts. Tá bom? Bom, daí você deve estar se perguntando assim, professor, mas por que a fonte chegou nesse valor aqui? Chegou nesse valor aqui de tensão. Tá bom? Porque, gente, o fato é o seguinte, mais uma vez, é a lei de Ohm. Se a resistência gerada pelo mau funcionamento da placa, da central de automação de portão, foi de 50 ohms, se a resistência gerada pelo mau funcionamento da placa foi de 50 ohms, 50 ohms fez com que circulasse uma corrente exagerada e a fonte limitou ao máximo de 100 mA. 100 mA, que é o máximo que a fonte está fornecendo, vezes a resistência de 50 ohms, pela lei de Ohm, V é igual a R vezes I. Se a resistência é 50 e a fonte limitou a corrente em 100 mA, 100 mA vezes 50 ohms dá uma tensão próxima a 5 volts. E é por isso que então a fonte de alimentação da Rigol Technologies manteve a fonte em 5 volts. Para que 5 dividido por 50 ohms lá embaixo gerasse o 100 mA, que é o máximo que ela pode fornecer. Tá bom? Então, gente, a tensão aqui da nossa fonte de alimentação, ela tende a diminuir quando o esforço elétrico exigido dela é maior do que o configurado, do que o fornecimento de corrente, se ele for maior do que o configurado, e ela vai abaixar a tensão para que essa tensão dividida pela resistência da carga, que nesse caso aqui foi próximo a 50 ohms, gere o fornecimento máximo de corrente, que nesse caso é 100 mA. Tá bom, gente? Beleza? Tá, professor, mas então quer dizer que quanto maior é o consumo de corrente, a tensão diminuiu. Entendi isso. Perfeito. Então quer dizer que se eu diminuir de 50 ohms aqui, se eu diminuir de 50 ohms para 40 ohms, a tensão da fonte tende a diminuir mais ainda? Bom, vamos lá. Ó, apertar o botão ON aqui e OFF para desligar a carga. Apertei o botão de REST e agora eu vou colocar 40 ohms. O que aconteceu? Abaixou a resistência. Abaixou a resistência, teria que consumir mais corrente, só que como a fonte limitou no 100 mA,
o que vai acontecer? 100 mili vezes 40 ohms vai dar uma tensão de aproximadamente 4 volts lá na fonte. Vamos lá, ó. Liguei a carga eletrônica. Perfeito? Olha lá. Então, aproximadamente 40 ohms. Como aqui a nossa fonte colocou 37 ohms, os 100 mili vezes os 37 ohms deu uma tensão de aproximadamente 3,7 volts. Perfeito, pessoal? Então, mais uma vez, abaixou a resistência, tendeu a subir o consumo, só que o consumo foi limitado pela fonte. E aí, esse consumo limitado de 100 mili vezes a resistência lá de aproximadamente 37 ohms vai gerar a tensão de saída da nossa fonte. Tá bom? Olha só que doido, gente. Com o botão short ativado, a resistência da carga eletrônica tendeu a zero. E essa resistência da carga eletrônica tendendo a zero vezes a corrente máxima de 100 mA, que foi o que a gente setou na fonte, gerou uma tensão de quanto? 0,007 volts. Tá bom? Então, olha só que show de bola. Mais uma vez você aprendeu o seguinte, que quanto menor é a tensão exibida na fonte e a corrente fica limitada ao máximo que ela pode fornecer, quer dizer que o curto-circuito na sua placa está mais e mais intenso, ou seja, a resistência de curto tende o mais próximo a zero possível. Então, mais uma dica top, anota no campo de comentários. Quanto mais tende a 0 ohms a resistência de curto na sua placa, mais tende a zero a tensão da sua fonte de alimentação quando ela limita uma corrente máxima de circulação que você parametrizou a partir do conhecimento do consumo da sua placa eletrônica. Então, quanto maior o curto-circuito, menor é a resistência, e quanto menor a resistência, mais tende a zero a tensão da fonte de alimentação. Diferente de quando existe uma fuga. Quando existe uma fuga, tá bom? Essa fuga faz com que a resistência seja um pouco maior, e quanto maior é a resistência da sua placa, limitando a uma corrente fixa, você tem uma resistência, uma tensão que não chegará a 0 volts na sua fonte de alimentação, tá bom? Então, pelo nível de tensão marcado na sua fonte de alimentação, você também consegue saber. Você consegue saber se na sua placa tem um defeito mais tendendo para curto ou mais tendendo para fuga de corrente de forma show de bola. Tá bom? Então, mais uma dica top. Você sabia disso, gente? Vocês sabiam analisar isso na nossa fonte de alimentação de forma incrível, top de linha e sensacional? Você já sabia diferenciar curto e fuga a partir da tensão que aparece aqui? Se você já sabia, deixa a hashtag top de linha. Se você não sabia, deixa a hashtag não sabia, professor, porque a gente tem muito conhecimento top. E aí, quando você tem uma fonte de alimentação top da Rigol e uma carga eletrônica, você pode variar a carga para ver como que a fonte reage nos diversos momentos, nas diversas características de funcionamento do nosso circuito eletrônico. Mas agora é claro que vocês querem ver tudo isso acontecendo na nossa placa eletrônica. É para cá que nós vamos agora. Vamos para cima. Vamos lá, meus queridos, vamos alimentar agora a nossa placa eletrônica. Prestem muita atenção. Tá bom? Olha lá onde fez a manchinha. Desliguei. Tá bom? Perceba que exatamente no nosso regulador de tensão, que aqui está, é onde fez a manchinha primeiro. Ou seja, já conseguimos detectar um ponto de aquecimento fora do comum em relação ao restante da placa. Vamos passar o congelante novamente. Vamos lá. Ligando a fonte de alimentação. Olha lá, gente. Estão vendo a manchinha aqui, ó? Olha lá. Ó. Então, um dos pontos que já traz para nós uma suspeita de mau funcionamento é o aquecimento do regulador de tensão. Ou seja, meus queridos, esse regulador de tensão passa a ser uma suspeita de uma maçã podre eletrônica, ou seja, um componente que pode estar gerando um problema total na nossa placa eletrônica. Mas será que é realmente o regulador de tensão de 12 para 3.3 volts que é o componente que está com curto-circuito na sua saída entre mais 3 e 0 volt? Tá bom? Será que existe a possibilidade de algum componente
estar fazendo ele se sobrecarregar e gerar esse superaquecimento nesse componente aqui? Meus queridos, quando um regulador de tensão numa placa eletrônica está esquentando demais, perfeito? E vocês acabaram de ver que exatamente foi esse regulador aqui que gerou a primeira manchinha, o primeiro ponto de aquecimento exorbitantemente diferente do comum, tá bom? Você já tem que ligar um alerta na sua placa eletrônica, aí no seu mindset, na sua forma de analisar a manutenção das placas. Por quê? Porque pode ser que ele esteja com defeito, a resposta é sim. Pode ser que a saída dele esteja em curto, pode ser que ele tenha recebido uma sobrecarga e isso ter gerado uma falha do funcionamento semicondutor interno do regulador. Isso é plausível? Claro, com certeza, tá bom? Porém, existe uma segunda hipótese. Que hipótese é essa? A hipótese de quem está depois dele, ou seja, recebendo a tensão que ele regula, estar com defeito. Ou seja, se ele recebe 12 em sua entrada e converte para 3,3 em sua saída, se alguém que está entre o 3,3 entrar em curto, toda a corrente de curto vai ter que passar por ele. Passando por ele, tende a gerar esse ultra mega aquecimento. Afinal de contas, esse cara foi projetado para fornecer no máximo 100 mA de corrente em sua saída. E aí, se você gera um curto, automaticamente esse 100 mA tende a passar de forma constante aqui. E aí, esse 100 mA de forma constante, passando pelo regulador, vai fazer ele aquecer, gerando a manchinha primeiro, automaticamente você vai suspeitar que ele é o problema. Ele é a maçã-podre eletrônica. E pode ser que não. Pode ser que algum componente está fazendo com que ele sobreaqueça devido a esse componente que está recebendo a tensão dele estar com curto-circuito entre mais VCC e GND, entre mais 3.3 e 0 volts, tá bom? Então, gente, o que nós vamos ter que fazer nesse momento? Vem comigo que você passa de ano. Meus queridos, vamos analisar agora o que está acontecendo aqui com a fonte de alimentação da Rigol Technologies no momento que a gente alimentar, liberar a tensão e a corrente para a nossa central de automação de portão e fazer uma relação com aquilo que a gente acabou de aprender. Vamos lá, ó. Então, só para recapitular, tensão de saída em 12, corrente máxima de 100 mili. Vamos ligar a fonte. Ligou a fonte, o que aconteceu? Já apareceu aqui o 0.1 e a tensão ficou em mais ou menos quanto, gente? 2 volts. Perfeito? Que dado isso aqui traz importante para a gente? Bom, primeiro, se a tensão não está em 12, quer dizer que lá na minha placa eletrônica eu posso ter uma fuga e posso ter um curto-circuito. Isso fez com que a corrente de consumo tendesse a subir muito. Fonte limitou em 100 mili, que é o máximo que a placa deveria usar para fazer o seu trabalho com sucesso. Tá bom? E aí, devido a limitar em 100 mili, ela arriou a tensão para proteger o nosso sistema. Tá bom? Ou seja, o que está acontecendo lá? Ó, lembra que a gente pode calcular uma resistência de curto-circuito? Então, olha só, como calcula uma resistência de curto ou resistência de fuga que está nessa placa nesse momento a partir dessas características que a gente está analisando aqui? Ó, qual é a corrente máxima que a corrente limitou? Que a fonte limitou? 100 mili, 0,1. Tensão, 2 volts. Era para estar em 12, hein, gente? Então, olha como ele abaixou muito a tensão devido ao curto ou fuga lá na placa. Bom, para eu saber a resistência de curto ou resistência de fuga lá na minha placa, eu posso pegar a tensão e dividir pela corrente máxima da fonte. 2 volts aproximadamente dividido por 0,1 vai dar uma resistência de 20 ohms. E é esses 20 ohms de resistência indicam uma resistência de fuga na nossa placa eletrônica. E com isso, a placa está gerando uma resistência muito menor do que ela deveria gerar para o funcionamento comum que acontece nela. Lembra que a gente calculou a resistência de 120 ohms a partir de uma tensão nominal de 12 volts e uma corrente de 100 mili? 12 volts, 100 mA de corrente é a resistência comum de trabalho da nossa placa eletrônica, resistência equivalente a cerca de 120 ohms, perfeito? Aqui está indicando que a resistência de curto tende a 20 ohms, ou seja, muito abaixo do que o valor nominal, gerando um super consumo de corrente e automaticamente um arriamento,
uma atenuação da tensão da nossa fonte de alimentação da Rigol Technologies, tá bom? Isso aqui indica que existe um curto-circuito perfeito, ou seja, mas tendendo a 0, 0, 0, 0 na nossa placa, não. Mas indica que existe uma baixa resistência entre o ponto de alimentação positivo e o ponto de alimentação negativo, tá bom? Então agora que a gente tem a confirmação a partir do quê? Do aquecimento do regulador de tensão, detectado pela manchinha gerada lá no aquecimento e depois que a gente aplicou o spray congelante, tá bom? E da fonte está sinalizando para nós que o consumo está muito maior do que o parametrizado, fazendo com que ela detectasse um problema e arriasse a tensão, a gente já tem a certeza de curto, ou melhor dizendo, uma fuga devido a existir uma baixa resistência. Legal? E agora nós vamos ter que lutar para ver realmente se é o regulador ou se alguém está prejudicando o funcionamento desse componente ultra mega importante. Tá bom? Minha amada família eletrônica fácil, lembra que nas aulas anteriores eu mostrei para vocês no protoboard que quando um componente está em curto-circuito, ele faz com que entre o positivo e o negativo existe uma baixa resistência, tendendo a 0, tá bom? E que automaticamente ele influencia na medição da resistência equivalente entre todos os pontos. Perfeito? Então se eu tenho aqui uma resistência alta, alta, alta e baixa, tendendo a 0, quando eu medir entre todos os pontos de alimentação de todos os circuitos integrados, vai mostrar no nosso querido multímetro de bancada da Rigol Technologies uma baixa resistência. Perfeito? Devido à influência do componente com defeito sobre os demais. Isso aqui eu já mostrei nas masterclasses anteriores, tá bom? Então, olha só que show de bola. Perfeito? Eu vou posicionar aqui o nosso multímetro de bancada sobre a alimentação desse primeiro CI. E veja que vai marcar lá uma resistência para nós no multímetro de bancada. Depois eu vou ir variando só para vocês verem, tá? Mas mais uma vez para a gente relembrar, tá bom? Ó. Então nesse primeiro carinha aqui, 3.3, depois lá na alimentação do outro, uma resistência de 3, depois na alimentação do outro, uma resistência de aproximadamente 0.081, depois lá no outro uma resistência de aproximadamente 3 também, tá? Bom, então o que eu quero dizer com isso, gente? Que se o problema está naquele componente que está em curto, uma vez que você elimina aquele componente da placa eletrônica, da ligação entre os demais, ele deixa de influenciar. E com isso, todas as medições voltam a ter os mesmos padrões pré-estabelecidos. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o CI com defeito é esse cara aqui, ó. Perfeito? Tranquilo? Uma vez que nós retiramos esse cara, então uma vez que a gente pega aqui, ó, e com muito cuidado, muito carinho, a gente retira ele do nosso protoboard, o que vai acontecer com as medições de resistência agora entre os pontos de alimentação positiva e negativa dos circuitos integrados? Ó, fica de olho no multímetro de bancada da Rigol Technologies. Vamos fazer as medições novamente? Olha só. Primeira medição, 18 MΩ. Segunda medição, 18, 19 MΩ. Terceira medição, 20 MΩ, 18 MΩ. Ou seja, quando você elimina a massa podre eletrônica, todas as características naturais das ligações voltam ao normal. Perfeito? Tranquilo? Então é isso que nós temos que buscar agora na nossa placa eletrônica de central de automação de portão. Perfeito? Tá, então você deve estar pensando o seguinte nesse momento. Professor, bom, então, como ao alimentar a placa, o nosso circuito integrado que faz a regulação da tensão, o 7833, que é esse cara aqui, foi o que aqueceu primeiro, ele deve ser o problema. Então, se eu retirá-lo, se eu dessoldá-lo da placa eletrônica,
automaticamente o famoso curto-circuito, que é a baixa resistência entre positivo e negativo, entre o mais 3.3 e 0, tem que sair, correto? Se ele realmente for o problema, correto, porque a suspeita do mau funcionamento é com o componente na placa, mas a certeza que realmente ele é a causa desse defeito é com ele fora da placa. Mas, tem uma coisa que a gente pode fazer, pessoal. Antes de tirar, de dessoldar ele 100% da nossa placa eletrônica, tá bom? Que coisa é essa? Eu posso pegar esse terminalzinho aqui, ó, que é a tensão de saída desse regulador de tensão, e eu posso aquecer com a ponta do ferro de soldar, e aí eu venho com uma ferramenta do kit de assistente de soldagem, de 6 peças, que eu estou colocando uma imagem aqui para vocês, tá? Inclusive existe lá na loja eletronicafácil.com.br para vocês comprarem se vocês quiserem, tá bom? Com precinho show de bola. Eu posso vir com um dos acessórios do kit de assistente de soldagem de 6 peças. Ao aquecer essa ilha de solda, eu venho com ele aqui, ó, faço uma pequena alavanca e levanto esse terminal da tensão de saída do regulador. Porque se eu levanto esse terminalzinho com muito cuidado para ele não quebrar, tá bom? Automaticamente o positivo do CI perde a conexão com toda a malha positiva da placa. Ou seja, se ele, entre mais e menos, entre positivo e GND, estava em curto, automaticamente, quando eu levanto o terminal, o curto-circuito ficará apenas nele e ele não influenciará mais na placa eletrônica total. Perfeito? Aí medindo entre mais e menos nele, tem que dar o curto, e como o curto saiu da placa, porque eu tirei o terminal da placa eletrônica, todo o resto da malha tem que estar ok. Porém, se eu levantar o terminal positivo dele e o curto permanecer entre mais e menos, quer dizer que não era ele o problema, e sim alguém na placa entre mais e menos que estava fazendo com que existisse esse curto, que faz com que existisse esse curto e que faz com que sobreaqueça ele pelo alto consumo de corrente. Entenderam, gente? Então o que nós vamos fazer nesse momento? Eu vou pegar a estação de solda, vou aquecer esse terminal, vou levantá-lo e medir a continuidade entre o Vout dele, a tensão de saída dele e o GND. Se der continuidade, quer dizer que realmente ele é o problema, porque daí nenhum outro componente está influenciando no funcionamento dele. Ele está em curto intrinsecamente, internamente. Tá bom? Agora, se levantar o terminal e o curto permanecer, aí é outro componente que está entre mais 3.3 e 0, e pode ser qualquer um, pode ser um CI, pode ser um capacitorzinho, pode ser qualquer outra coisa, e aí a análise vai ficar bem mais difícil. Então vamos torcer para que ele realmente seja o problema, senão a nossa análise vai ter que ser mais aprofundada. Então vamos que vamos para cima. Pô, professor, mas eu tenho uma segurança maior, ao invés da gente levantar apenas o terminal do circuito integrado, usando o nosso kit de assistente de soldagem, tá? Os acessórios do kit de assistente de soldagem, eu quero tirar ele por completo, eu acho mais fácil, eu acho mais seguro. Gente, tá tudo bem. O mais importante é você fazer o teu trabalho de soldagem e dessoldagem com a maior segurança e expertise possível para não prejudicar a placa eletrônica do seu cliente ou a sua mesmo, se você estiver fazendo a manutenção nas suas placas eletrônicas, tá? Ó, apliquei um pouquinho então de fluxo resinoso, perfeito? Lembrando que ferramentas, insumos para soldagem e dessoldagem eletrônica você também acha na loja eletronicafácil.com.br. Inclusive a gente tem um kit onde tem fluxo resinoso, tem álcool isopropílico, tem fluxo pastoso, esponjinha, tá bom? Esponjinha não, tem a nossa querida escova de limpeza, tudo isso e muito mais num preço também show de bola, tá? Então, o que eu vou fazer? Para facilitar para aqueles que gostam de tirar o CI por completo, tá bom? Nós vamos tirar ele por completo aqui de forma show de bola, tá bom? Então eu vou aquecer aqui, ó, e vou adicionar solda nova, ó. Temperatura do nosso ferro, gente, cerca de mais ou menos os nossos 370 graus, tá? Agora, gente, que eu interliguei todos os terminais do CI com solda, inclusive pegou um pouquinho de solda ali no capacitor, que nós vamos ter que tomar muito cuidado para ele não sair no processo de soldagem, tá? O que eu vou fazer, gente? Eu vou trocar
a ponta da nossa estação para uma ponta do tipo faca, tá bom? Muito bem, gente, olha só. Ponta do tipo faca em mãos. Subi um pouquinho a temperatura para 390. Perfeito. Vou colocar um pouquinho mais de fluxo resinoso para eliminar as oxidações e facilitar a molhagem. Perfeito. Vou pegar aqui uma pinça para que a gente possa então extrair o nosso circuito integrado da placa eletrônica. A nossa missão será aquecer um lado e o outro para que os dois lados possam colocar a solda em ponto de fusão, para que o ferro de solda possa colocar a solda em ponto de fusão, ou seja, para que ela fique líquida dos dois lados, a gente possa remover o CI de forma show de bola, tá bom? Você poderia também, gente, adicionar a famosa solda de baixa fusão, tá bom? A solda de baixa fusão, ela deixa a solda em estado líquido por mais tempo do que a solda convencional e ela é especial para fazer a remoção de circuitos integrados, tá? Aqui esses dois capacitores estão bem perigosos, hein? Então vamos tomar muito cuidado com eles. Então eu vou aquecer um lado, com a ponta do tipo faca, que tem uma área de contato bem grande, tá bom? Ó, opa, um lado, o outro, lado e outro, aí. Prontinho. Então CI retirado com sucesso. Agora nós vamos aplicar mais um pouquinho de fluxo e deslizar a ponta do ferro sobre as ilhas de solda para que ela absorva então essa solda em excesso, tá? Ó lá. Pronto. Absorveu a solda em excesso de um lado e agora absorver a solda em excesso do outro lado. Aí, prontinho, gente. Top de linha, incrível e espetacular, tá bom? Vamos fazer uma limpezinha agora com álcool isopropílico e o nosso cotonete. Muito bem, meus queridos, então nesse momento a remoção do nosso circuito integrado foi feita com sucesso. Legal? E a gente já pode fazer o teste entre o positivo e o negativo dele na sua tensão de 3.3 e entre o positivo e o negativo dos diversos componentes que estão nessa malha de mais 3.3 volts e 0 volts para ver se o curto então definitivamente estava no regulador de tensão ou se está em algum cara aqui, em algum consumidor dessa tensão que em curto fez ele sobreaquecer pelo excesso de consumo de corrente elétrica. Vamos que vamos, vamos para cima! Vamos que vamos então, minha amada família eletrônica fácil. Olha só, multímetro de bancada da Rigol Technologies. Vamos então colocar aqui na escala de continuidade. Beleza? Vamos encostar aqui uma ponta de medição na outra. Alarme sonoro. E resistência tendendo a 0 ohms. Perfeito? Então todas as vezes que você escutar esse alarme sonoro, quer dizer que um ponto tem continuidade ao outro, ou seja, eles estão em curto, eles estão interligados. Fechou? Vamos para a placa agora. Vamos lá. Primeiro, vamos medir continuidade, perfeito, do negativo, ó, GND, tá bom? Ó, GND com GND. Ok, perfeito. Agora, GND com as ilhas de solda lá do centro do CI, que devem estar ligadas a ele naturalmente. Vamos lá, ó. Ok. Ok. Show de bola. GND com a alimentação negativa do circuito integrado, ó. GND com o negativo do capacitor de desacoplamento de ruído do microcontrolador. Olha lá. Então, gente, todos os GNDs estão interligados, ó. Olha lá que maravilha, tá? Então até aí tudo tranquilo. É só pra gente ir esquentando os motores das medições de continuidade. O que não pode acontecer, gente, é agora que a gente retirou o regulador de 3,3 volts, continuar a continuidade do mais 3.3 que sai daqui, ó, desse ponto, ó. Então aqui nós temos mais 3.3, ó, na primeira ilha de solda aqui, do lado direito inferior aqui, ó.
E negativo, não pode ter continuidade do mais 3.315 com zero. Porque se a continuidade continuar com o regulador 7833A fora, quer dizer então que não era ele o problema, e sim alguém que está em curto e fez ele sobreaquecer. Perfeito? Vamos medir a continuidade então entre mais 3.3, ó, entre mais 3.3, que é a saída de solda aqui, e GND, vamos lá. E aconteceu aquilo que a gente suspeitava, pessoal. Ó, existe ainda curto-circuito do mais 3.3 com o GND. Olha lá. Então, pessoal, quer dizer que alguém que está ligado entre mais 3.3 volts e 0 volts é que definitivamente está em curto. E o problema, então, definitivamente não era o nosso regulador de tensão que aqui está. Tá bom? Pô, professor, mas eu posso medir a continuidade somente nele, entre o pino de tensão de saída e o GND, para ver se tem um curto nele? Pode. Tranquilo, é isso que a gente vai fazer agora. Meus queridos, deixa eu dar aqui então uma dica bem massa para vocês. Perfeito? Aquele CI que a gente tirou é o 78L33A, conforme você está vendo aqui. Eu coloquei ele sobre a minha luva para poder mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Olha só, esse CI ele não tem chanfrinho para indicar a parte de cima, ele não tem bolinha para indicar o pino 1, a sua lateral esquerda, tá bom? Ou seja, isso acaba dificultando o iniciante no mundo da eletrônica de localizar esse pino 1, perfeito? Para daí depois então contar a partir dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, tá bom? Você vai analisar o CI e você vai olhar para o CI deitadinho assim mesmo, tá bom? Se você olhar para o CI deitadinho desse jeito aqui, igual está na minha mão, e você conseguir interpretar o código dele, então, por exemplo, lá, 78L33A. Leu o código bonitinho, 78L33A, belezinha? O pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Então, deitou o CI, enxergou o código? Enxergou. Leu bonitinho? Leu. Então, o pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O CI. CI na horizontal. Tá enxergando o código? Tá. Então, ó, enxergou o código, ó, 4518. Opa, então o pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 16. Tá bom? Tá. E se você estiver enxergando o CI assim, ó? Dessa maneira aqui, ó. Então, dessa maneira, ele está de ponta cabeça, ó. Então, você não está conseguindo ler de forma fluente e continuamente o código do CI. Você tem que inverter, ó, de cabeça para baixo, ó, para que você consiga, então, olhar para o código e compreender ele certinho da esquerda para a direita, ó. CD 4060BE. Então, ler o código, tá fácil de interpretar? Tá no local correto da esquerda para a direita? Tá. Então, a parte de baixo, pino 1, à esquerda, 1, 2, 3 até o 8, depois até o 16, de baixo para cima lá do outro lado. Fechou, gente? Então, mais uma dica top para que você possa identificar o pino número 1 dos circuitos integrados. Vamos medir continuidade, pessoal, então, entre o pino de tensão de saída do nosso regulador de tensão e os pinos de GND dele, que são os pinos centrais, tá? Encostando uma ponta no outro novamente. Alarme sonoro de continuidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui uma ponta de prova do multímetro nos pinos centrais. Perfeito? De um lado e do outro. Então, os negativos de cima, ó, tem continuidade com os de baixo. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, esses 4 pinos centrais, 2 de um lado e 2 do outro, tanto na parte de cima quanto na de baixo aqui, ó, eles são todos negativos. O que não pode ter continuidade é do negativo com o Vout. Negativo com Vout não deu continuidade, gente. Negativo com negativo, ok.
negativo com Vout? Não. Então quer dizer que esse cara aqui não tem continuidade do GND com o Vout, que é o pino número 1, que é o pino de tensão de saída de mais 3.3 volts, pessoal. Ou seja, não é o regulador de tensão 78L33A que está em curto. Alguém na placa entre mais 3.3 e 0 é que definitivamente fez com que circulasse uma alta corrente, fez com que ele aquecesse. Tá bom? Mas, professor Rodolfo, e agora então? Como que a gente vai saber, dentre todos os dispositivos, ECI, os capacitores que estão entre positivo e negativo, qual é o ponto que definitivamente está em curto? O que eu posso fazer? Bom, gente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode continuar a nossa caminhada pelo método térmico. Ou seja, eu posso aplicar aqui o congelante agora, injetar 3.3 no positivo e no negativo e automaticamente, colocando 3.3 entre o positivo e o negativo, vai circular a maior corrente pelo curto e o curto agora tende a gerar uma outra manchinha. E não mais a manchinha no regulador, porque ele não está mais na placa eletrônica. Inclusive eu posso injetar mais 3.3 entre o positivo e o negativo, por exemplo, desse CI, que esse mais 3.30 vai ser repassado para todos os mais 3.30 da placa, e o ponto de baixa resistência vai circular por ele a alta corrente, circulando por ele a alta corrente, vai gerar manchinha no congelante, e aí a gente vai poder identificar mais facilmente onde está esse curto-circuito. Perfeito, tranquilo? E aí não tem como esses mais 3.3 voltarem aqui pro diodo, pro transformador Chopper, porque afinal de contas o CI foi removido da placa, o regulador foi removido. Então esse fluxo de corrente reversa não acontecerá porque o regulador foi extraído da placa, tá bom? Então o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos colocar mais 3.3, por exemplo, aqui, ó, que tá fácil, tá bom? Nesse CI, 0 aqui no GND, colocar o congelante e aí vou colocar, gente, a corrente elétrica da fonte para 200 mil, um pouquinho mais, tá? E aí vamos ver se alguma manchinha será gerada aqui na nossa placa eletrônica para ver se a gente consegue pegar esse curto-circuito ainda pelo aquecimento. Fechou? Vamos que vamos, vamos para cima. Família Eletrônica Fácil, estou aqui com a fonte então da Rigol Technologies DP831A. Perfeito. E agora nós vamos injetar não mais 12 volts aqui na fonte, perfeito? Porque agora a tensão ela vai partir do nível de saída do nosso regulador de tensão. Então nós vamos injetar aqui cerca de 3,3 volts, que é a tensão de saída dele. Essa tensão vai se espalhar por todos os periféricos e aí então, onde pintar mais manchinhas é onde a gente vai ficar mais atento de novo para poder então confirmar curto-circuito em outros pontos, em outros componentes, tá? Beleza? Configurando a nossa fonte, nós vamos usar a fonte número 1, que trabalha com até 8 volts e 5 amperes. Então, apertei aqui o número 1. Vamos trabalhar aqui com uma tensão de 3.3. Por que 3.3, professor? Porque é a tensão dessa malha dos componentes consumidores dessa diferença de potencial. Então, a tensão que você vai injetar na placa é a tensão que aqueles componentes vão suportar e vão usar para funcionar com sucesso. Tá bom? Então, como você trabalha com 3.3, é assim que você seleciona a tensão da fonte, mesmo nível de tensão que eles precisam para funcionar com sucesso. Então, 3.3 volts. Corrente elétrica. Gente, corrente elétrica. Olha só. Como nós estamos falando de aquecimento, gente, o que acontece, tá? Vamos supor que eu tenho um capacitorzinho pequenininho curto aqui, exemplo, aqui em cima. Como o capacitor ele é bem pequenininho, uma corrente pequena já vai fazer a área do capacitor que é pequena aquecer mais fácil. Quando você tem um componente, por exemplo, um microcontrolador, ou vamos supor um transistor ou um MOSFET, que ele é grande, muitas das vezes você vai ter que dissipar uma corrente um pouco maior para que ele possa aquecer de forma satisfatória e você consiga então enxergar de uma forma sensacional a manchinha sendo gerada. Então o que eu recomendo, gente? Que você gradativamente vá aumentando a corrente da fonte
até você conseguir visualizar o ponto que está indicando um aquecimento excessivo. Nós vamos começar com 0,1 ampere, depois 0,2, depois meio, depois 1, e aí nós vamos subindo gradativamente até visualizar então algum sinal de curto-circuito gerando a manchinha no congelante. Perfeito? Tranquilo? Então a corrente, ó, current, vamos trabalhar aqui com 0,1 ampere. Lembra que 0,1 ampere no regulador de tensão já fez ele esquentar muito. E aí gerou a manchinha facinho. Então vamos começar com 0,1 mesmo. Perfeito? Outra dica, faixa preta. Tá bom? O que eu fiz, ó? Peguei uma ponta de prova, ó. Peguei uma ponta de prova de um multímetro meu, que a ponta de prova estava em aberto, estava rompida. O outro lado de cada uma das pontas de prova que tinha rompido, o que eu fiz? Eu crimpei um terminalzinho e fixei aqui atrás, ó, no positivo e o outro no negativo. Então, quando eu liberar a tensão aqui na fonte, eu vou ter aqui 0, aqui eu vou ter 3,3, e onde eu tocar as duas pontas lá na placa, eu vou injetar essa diferença de potencial, vai começar a circular corrente elétrica pela ponta de prova, e com isso você consegue de forma precisa tocar os pontos que você quer injetar tensão lá na sua placa eletrônica, ou seja, isso é sensacional. Então a dica é, use pontas de prova que possivelmente abriram lá no local que você encaixa, era no multímetro, para você testar placas eletrônicas de forma show de bola, injetar uma tensão com precisão e exatamente nos terminais que você precisa. Tá bom? Aplicando spray congelante. E vamos lá. Negativo e positivo. Com 0,1, gente, ampere de corrente, o que eu percebi foi o seguinte, que o congelante ele foi desaparecendo gradativamente e ainda não foi possível detectar algum ponto em específico onde de forma muito rápida gerou o aquecimento. Tá bom? Então não teve nenhum ponto que despertou um interesse em particular com esse aquecimento e gerando a manchinha mais rápido. Então o que eu vou fazer? Na fonte, eu vou trocar a corrente agora para meio ampere, tá bom? Beleza? Então 0,5 ampere. Vamos lá? Vou colocar um negativo aqui agora, para facilitar para mim. Positivo aqui no 3,3, vamos lá. Estão vendo o CI aqui, gente? Ó, o U5, ó, esse CI aqui, ó. Olha só. E o restante continuou com o congelante. Então, esse cara aqui deu um indício pra gente que está aquecendo primeiro. Mas vamos fazer o seguinte. Vou aumentar a corrente elétrica agora para 1 ampere. E aí, automaticamente já vai tender a derreter muito mais rápido ainda o congelante. E agora, positivo. Muito bem, meus queridos. Então, tudo leva a crer que esse CI, como basicamente teve a mancha gerada primeiro, que ele pode estar em curto-circuito, tá bom? Como ele é um CI PTH, ou seja, ele está encaixado inclusive numa base, o que a gente pode fazer? A gente pode, com muito carinho, colocar aqui uma chavinha de fenda por baixo dele, tá bom? Retirá-lo da placa, medir fora da placa para confirmar se a suspeita de curto-circuito que realmente está nele é 100% verdadeira. Vamos lá? Escala de continuidade, gente, vamos encostar uma ponta na outra. Muito bem, ó. Perfeito. 0 ohms. Agora vamos medir a continuidade do pino de alimentação positiva para com o pino de alimentação negativa. Vamos lá, ó.
entre o pino 4 e o pino 8. E não é que era mesmo, gente? Olha que show de bola, incrível e sensacional, galera! Era exatamente o nosso CI, a nossa memória, que com certeza deve ter recebido algum tipo de surto de tensão, ou apresentou um mau funcionamento por alguma falha interna, perfeito? E aí, automaticamente, gerou um curto-circuito, uma resistência tendendo a zero entre a alimentação positiva e a alimentação negativa. Fechou? Então, essa memória aqui tem grande chance de ser a maçã podre eletrônica da nossa placa show de bola de automação de portão. Tá bom? Tá, professor. E agora? Nós trocamos aqui, aliás, colocamos aqui a placa, né? Retiramos a memória. Então, nesse momento, se a gente medir a continuidade do positivo de mais 3.3 ao zero, não pode dar curto mais, porque em tese a gente eliminou o curto-circuito retirando aquele CI que estava queimado, tá bom? Então agora, com o nosso multímetro de bancada da Rigol Technologies, na escala de continuidade, vamos medir a continuidade entre positivo e negativo. Vamos lá. Ó, então o negativo está aqui e o positivo aqui. Não deu mais continuidade. Olha só que show de bola, top de linha e sensacional. Tá bom? Vou medir agora daqui, que é o negativo, aqui, ó, que é a saída lá do regulador de tensão. Não deu continuidade. No capacitor, não deu continuidade, ou seja, não existe mais curto entre negativo e positivo de 3.3. Ó, entre negativo aqui, por exemplo, e o capacitor lá, desacoplamento de ruído. Também não. Perfeito? Entre negativo, entre GND e 12. Também não. Perfeito. Ou seja, gente, não existe mais curto na placa. Perfeito? O grande problema realmente era esse CI que tinha entre a sua alimentação positiva e negativa um curto-circuito, o que fazia com que toda a malha de 3.3 volts e 0 volts ficasse em curto automaticamente por causa dele. Tá bom? Nós temos aqui um outro CI novinho, tá bom? Uma outra memória, 24LC16B. Perfeito, ó. Chanfrinho para cima, chanfrinho para cima aqui, indicando o local de cima de fixação do CI. Tá bom? Vamos lá, ó. Já vamos voltar aqui um CI novinho em folha. É claro que agora todos os controles que foram cadastrados na outra memória terão que ser regravados nessa outra memória aqui. Aplicou o fluxo pastoso sobre a malha, gente? Olha só o que o professor Rodolfo vai fazer agora, ó. Eu vou aquecer a malha sobre as ilhas de solda, ó. Ó. Aqueceu. Vai ter a transferência térmica. Isso aqui, gente, não é força, é jeito, tá? Ó, ó. E você vai começar a fazer os movimentos laterais, ó, com a malha sobre as ilhas de solda. E aí, automaticamente, a malha ela vai absorver toda a solda que estava ali em excesso. Um lado prontinho, suavidade total, para um lado, para o outro. Tá bom? O segredo aqui é o fluxo, viu, gente? Para dar aderência, tá? De toda a solda em excesso na malha dessoldadora. Ok? Inclusive, eu vou aplicar mais um pouquinho de fluxo agora. Mais um pouquinho. Fluxo pastoso. Tá bom? Em seringa. Vamos lá? Vou aquecer a malha aqui, ó, do outro lado agora. Olha lá. Sem força alguma, viu, gente? Só jeito, tá? Ó, só jeito. Se você colocar força excessiva, você pode levantar as ilhas de solda, que é o que a gente não quer. Tá bom? Muito bem, toda a solda em excesso foi absorvida pela malha dessoldadora. Agora vamos fazer a limpeza, tá bom? Para fazer a limpeza que a gente vai executar agora, pessoal, vou usar um cotonete. Vamos aplicar o álcool isopropílico sobre ele, ó. E ele vai absorver todo o excesso, tá, gente? Todo o excesso de qualquer tipo de impureza que esteja na
placa eletrônica. Muito interessante, gente, que a placa eletrônica parece que fica novinha. Parece que é como se nunca tivesse soldado um componente eletrônico. Tá bom? Quando você faz bem feitinho, faz com carinho. Perfeito? Faz aqui com as técnicas e com os conhecimentos da nossa família Eletrônica Fácil, fica outro nível, né, gente? Se você achou essa solda top, essa dessoldagem top, deixa a hashtag dessoldagem faixa preta, tá? Beleza? Agora nós vamos pegar o nosso CI, lindo, maravilhoso e show de bola, e vamos colocar na nossa placa eletrônica. Gente, já coloquei o CI aqui, perfeito? Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pouquinho de fluxo resinoso para fazer essa soldagem eletrônica aqui, ó. Vou aplicar o fluxo resinoso. Tá bom? Como já tem um pouquinho de solda nos terminais do nosso CI, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa mesma solda para fazer a fixação dele na placa eletrônica. Vamos continuar usando a ponta do tipo faca. Perfeito? E aí o segredo para fazer uma solda bacana, uma solda bem bonitinha, é você tentar alinhar ele ao máximo. Tá bom? Os terminais nas ilhas de solda da direita e na esquerda mantendo a mesma proporção. Tá bom? Beleza? Então primeiro você alinha, ó. Posicionei. Vou aquecer aqui, ó. Vou dar uma puxadinha só para a solda deslizar. E a solda deslizando, automaticamente a gente já vai fixar ele. Muito bem, fixei de um lado. Agora, gente, com o lado já está fixado, já vou pegar aqui, ó. Vou injetar solda em todas as ilhas, ó. Como se fosse da outra vez, tá? Vou colocar um curto gigante aqui entre as ilhas de solda. Assim, ó. Muito bem, ó. Então, a um lado, soldado bonitinho. Vou limpar o excesso de solda na minha esponjinha metálica. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. O CI soldado com sucesso. Veja que na hora de eu puxar aqui para baixo, a gente acabou aquecendo esse capacitor aqui. Ele, até deu uma perdidinha na localização dele, mas eu aqui já acertei novamente. Perfeito? Então tome muito cuidado quando vocês forem soldar os componentes SMD, para quando for derreter uma ilha de solda acabar não tocando em outra de outro componente que pode vir a fazer com que ele derreta e perca o seu posicionamento também. Muito cuidado com isso, tá? Soldagem realizada, agora vamos fazer aquela limpeza final. Prontinho, galera. Então, soldagem feita com sucesso. E agora, será que a nossa placa vai funcionar? Chegou a hora, então, da gente injetar os 12 volts e 0 volts aqui no conector e ver se a nossa placa já vai dar aquele sinal de vida top de linha, sensacional e faixa preta. Chegou a hora da verdade, minha amada família. Eletrônica Fácil já deixa aí a hashtag Hora da Verdade, porque vamos então pegar a nossa fonte da Rigol Technologies DP831A, perfeito. Vamos selecionar aqui a saída número 2, vamos digitar 12 para trabalhar com 12 volts. 12, vamos voltar aqui, ó. Back, vamos clicar aqui em voltage. Então, fonte número 2, voltage, 12 volts, current 0.1, que é o que a nossa querida placa precisa para funcionar com sucesso, tá bom? Tirei aqui as nossas queridas pontas de prova da fonte número 1 e liguei aqui na fonte número 2. Ok? Então agora para a gente energizar a nossa placa, é só pegar a ponta preta e ligar aqui onde é GND, ground, e a ponta vermelha onde é 12 volts e pronto, tá? Automaticamente a gente vai conseguir energizar a nossa placa de forma top de linha, só tocando aqui em cima, inclusive uns parafusos, se assim a gente desejar. Beleza? Então, já vou pegar, vou fazer o seguinte, ó, on, e agora vamos para cima. Meus queridos, então qual que é o resultado que a gente espera aqui, ó? Ao tocar com uma ponta preta no GND, ponta vermelha no VCC, os 12 volts vão ser injetados na placa, regulador transforma em 3.3, energiza o microcontrolador,
LED vai piscar, vai acontecer o tec-tec do relé, mostrando que o sistema já está funcionando de forma top de linha, incrível e espetacular. Vamos lá? Então, ponta preta no negativo. Ponta preta no negativo, vamos lá. Ponta vermelha no positivo e vamos para cima. Agora é a hora. Perfeito, gente. Alimentando com 12 volts. Consumo de cerca de 25 mA da nossa fonte. Perfeito. Inicialização acontecendo com sucesso. Tec-tec do relé, olha só. LEDzinho piscando, lindo, maravilhoso e show de bola. Apertando o Learn. Olha lá, ó. Prontinho para gravar um novo controle. Então, placa funcionando de forma espetacular. Multímetro de bancada da Rigol. Medição de tensão contínua. Vamos lá fazer algumas medições rapidinhas aqui para vocês, ó, das tensões na nossa placa eletrônica. Então, daqui, GND, aqui, 12 volts. Perfeito? Vamos lá então. Multímetro de bancada, medindo os 12 volts. Coisa linda. Medindo lá na entrada do regulador de tensão, lá embaixo. 12 volts. Agora, o professor Rodolfo vai medir lá na saída do regulador, ó. Aqui, ó. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Saída do regulador temos que ter 3.3. Memória tem que ter 3.3. Capacitor de desacoplamento do microcontrolador 3.3. Muito bem. Então, tensões validadas com sucesso. Placa voltou à vida. E é claro, né, gente, que todas essas técnicas aqui, o professor Rodolfo, que aqui está, só ensinou para vocês porque nós temos que colocar o nosso relógio digital para funcionar de forma espetacular. E então a palavra-chave dessa Masterclass não poderia ser outra que não seja conhecimento, tá bom? Anota a palavra-chave da Masterclass 3, conhecimento, porque é com conhecimento que a gente enfrenta o medo, quebra toda e qualquer barreira, travas, bloqueios da nossa vida e conseguimos então com ele realizar todos os nossos sonhos, pode ter total certeza. Tá bom? Anota aqui para mim no campo de comentários. É com o conhecimento que vencemos todos os medos da nossa vida e realizamos todos os nossos sonhos. Top de linha, incrível e sensacional todos esses conteúdos. Na verdade, minha amada família Eletrônica Fácil, o prazer de fazer uma manutenção eletrônica, colocar a placa de volta à vida para que ela possa então controlar aquele equipamento tão importante para você, ou para o teu cliente, ou para um comércio, para a indústria, seja onde aquela placa eletrônica estiver e o seu nível de importância. Arrumar uma placa, fazer ela voltar a funcionar e com isso então você sentir aquele prazer de que o seu conhecimento cada vez mais está fazendo com que você vença o seu medo, realize os seus sonhos, enfrente as suas batalhas e de cabeça erguida possa então buscar cada vez mais a faixa preta no mundo da eletrônica. Não tem preço que pague, gente. O prazer e a felicidade de ser um faixa preta, ser um especialista e ter o domínio do que você está fazendo todos os momentos, em todos os seus reparos. E para isso a gente precisa estudar muito, tem que se dedicar muito, mas eu tenho certeza que com a mentalidade faixa preta, com a sua força de vontade, com a sua dedicação e com a família Eletrônica Fácil, juntos somos mais fortes, chegamos mais longe sempre, tá bom? Não esquece que nessa Masterclass tem atividade lá no grupo VIP, perfeito? Então lá no grupo VIP tem uma atividade top para você fazer, então, e quem sabe se classificar para o sorteio da Copa Eletrônica Fácil, concorrendo a um osciloscópio Rigol, cursos do Eletrônica Fácil, concorrer a camisetas do Eletrônica Fácil, tudo isso e muito mais. Não esquece também de deixar o seu like, a hashtag AulaTop, se você curtiu essa Masterclass top de linha incrível e sensacional. Além disso, vamos agradecer a Rigol Technologies, pessoal, porque é graças a Rigol que nós estamos fazendo essa série de aulas com muito carinho e amor para todos vocês. Então anota aqui para mim no campo de comentários, Rigol Top, porque é graças a essa empresa maravilhosa que juntos conseguimos lutar pela melhor educação na área de eletrônica do Brasil e do mundo também. Tá bom?
Não esquece que a Rigol, inclusive, está com uma super promoção do dia 4 ao dia 13, com mega desconto de Black Friday. Perfeito, descontaço. E se você usar ainda o cupom EFÁCIL5, você pega essa semana aí de desconto e ganha mais 5% com o cupom especial do Eletrônica Fácil nos diversos distribuidores. Fechou? Link também está na descrição do vídeo. Se você não está participando ainda da Semana do Técnico Rigol, Copa Eletrônica Fácil, isso e muito mais, se inscreve gratuitamente em tantos grupos VIP que eu te vejo lá, pois juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e fazemos a diferença na educação do Brasil e do mundo. Fechou? Valeu, um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus, vejo vocês na próxima Masterclass. Valeu, fiquem com Deus, amo vocês de coração e até mais. Tchau, tchau.